Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, a sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto, que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: Viste, filho do homem? Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem, que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado. Não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um deserto árido, onde a terra rachada implora por uma gota de água. De repente, um filete de água surge de uma rocha, crescendo gradualmente em volume até se tornar um rio caudaloso. Por onde passa, este rio transforma a paisagem desolada. Árvores florescem em suas margens, animais se aproximam para matar a sede, e vida surge abundantemente onde antes só havia morte.
Esta poderosa imagem de transformação e renovação está no coração das leituras que meditamos hoje. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel nos apresenta uma visão extraordinária. Conduzido por um homem misterioso, Ezequiel observa a água brotando do templo, fluindo para o leste. A princípio, é apenas um filete, mas rapidamente se torna um riacho e, finalmente, um rio tão profundo que não se pode atravessar a pé. Por onde passa este rio, diz o homem a Ezequiel, tudo ganha vida. Que imagem poderosa! A água que flui do santuário de Deus não é uma água qualquer. É uma água que transforma, que restaura, que traz vida abundante. Nas margens deste rio, árvores frutíferas crescem, produzindo frutos o ano inteiro, porque suas águas saem do santuário. E os frutos servem de alimento, enquanto suas folhas têm poder curativo. Esta visão de Ezequiel não é apenas uma bela metáfora, é uma promessa profética. É um vislumbre do poder transformador da graça de Deus, que flui do seu santuário para renovar e restaurar toda a criação. E é exatamente esta promessa que vemos cumprida, de forma tangível e pessoal, no Evangelho de hoje. Em Jerusalém, junto à piscina de Betesda, um homem aguardava 38 anos por sua cura. 38 anos. Imaginem a profundidade deste sofrimento, a persistência desta esperança. A piscina de Betesda era um lugar de expectativa. A tradição dizia que, periodicamente, um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro a entrar após essa agitação seria curado. Mas este homem, limitado por sua condição, nunca conseguia chegar primeiro. Senhor, ele diz a Jesus, não tenho ninguém que me coloque na piscina quando a água é agitada. É interessante notar que Jesus não agita as águas para este homem. Ele não precisa. Jesus é a própria fonte da água viva que Ezequiel viu fluindo do templo. Em Jesus, o templo vivo de Deus, a graça curativa flui diretamente para aqueles que mais precisam. Levanta-te, diz Jesus ao homem, pega a tua maca e anda. E imediatamente, notem bem, imediatamente, o homem ficou curado. 38 anos de espera, de frustração, de dor, de limitação, resolvidos em um instante pelo poder da palavra de Cristo. Estas duas leituras juntas nos apresentam uma verdade profunda sobre nossa jornada espiritual. Todos nós, em certo sentido, somos como aquele homem junto à piscina. Estamos paralisados por nossas feridas, nossos medos, nossos pecados. Esperamos por cura, por libertação, por transformação. E muitas vezes, como aquele homem, sentimos que não temos ninguém que nos ajude a alcançar essa cura. Mas a boa nova é que Jesus vem até nós. Ele não espera que rastejemos até Ele. Ele nos encontra exatamente onde estamos, em nossa impotência, em nossa necessidade. E Sua palavra tem o poder de nos transformar, de nos levantar, de nos fazer caminhar em uma vida nova. Esta é a realidade da graça de Deus. Como o rio de Ezequiel, ela flui do santuário, do próprio coração de Deus, para trazer vida onde há morte, cura onde há ferida, esperança onde há desespero. Mas há outro aspecto destas leituras que não podemos ignorar. Depois de curar o homem, Jesus o encontra novamente no templo e lhe diz: olha, estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Estas palavras podem soar duras à primeira vista, mas contêm uma verdade importante. A cura física que Jesus ofereceu era um sinal de uma cura mais profunda, espiritual, que ele desejava para este homem. Jesus não quer apenas que sejamos livres de nossas aflições físicas. Ele quer que sejamos livres do pecado, da separação de Deus, que é a raiz de todo sofrimento. E aqui voltamos à imagem do rio de Ezequiel. Observem como o rio não apenas traz vida, mas também torna salgadas as águas, ou seja, ele purifica o que está impuro. As águas da graça de Deus não apenas curam, elas também purificam, santificam, transformam nossa natureza mais profunda. Esta dupla ação da graça, cura e santificação, é central para nossa fé cristã. Deus não apenas nos livra das consequências do pecado, Ele nos liberta do próprio pecado. Ele não apenas alivia nosso sofrimento,
Ele transforma nossa natureza para que possamos viver em harmonia com sua vontade. Meus queridos irmãos e irmãs, onde você se encontra hoje? Você está como aquele homem junto à piscina, esperando por cura, por transformação? Talvez você esteja lutando com uma doença física, ou com uma ferida emocional, ou com um padrão de comportamento destrutivo. Talvez você tenha esperado por tanto tempo que começou a perder a esperança. Ouça a boa nova. Jesus está aqui, agora, perguntando-lhe: queres ficar curado? Ele vê sua necessidade, conhece sua dor, compreende sua luta. E ele tem o poder de falar uma palavra que transformará sua vida. Ou talvez você já tenha experimentado o poder curador de Cristo. Você foi tocado pelas águas da graça, levantou-se e começou a andar em uma vida nova. Se esse é o caso, lembre-se das palavras de Jesus: não peques mais. A graça de Deus não é apenas um remédio para nossas feridas, é um chamado para uma vida transformada. Como aquelas árvores plantadas às margens do rio de Ezequiel, somos chamados a produzir frutos. Frutos de amor, de justiça, de paz, de bondade. E assim como as folhas daquelas árvores tinham poder curativo, nossas vidas, transformadas pela graça, devem trazer cura e esperança para um mundo ferido. Que as águas vivas que fluem do templo de Deus, do próprio coração de Cristo, fluam em nós e através de nós hoje. Que experimentemos o poder curador e purificador da graça. E que, como aquele homem curado, nos levantemos, peguemos nossa maca, aquilo que nos mantinha paralisados, e caminhemos em uma vida nova, uma vida de gratidão, de obediência e de serviço amoroso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.